A história começa com o protagonista falando sobre o que o pai sempre dizia, que era viver pelo clã. Ele lembrou disso enquanto estavam no meio de uma batalha. Significava que ele não devia desejar nada e só ficar ao lado do irmão como uma sombra. Ele estava de joelhos enquanto o sangue escorria do seu rosto. Vários cavaleiros o observavam enquanto uma pessoa comentava como ele, um único cavaleiro, enfrentava sozinho os comandantes mais fortes do continente. A batalha estava cercada por cavaleiros caídos, mas um comandante e vários cavaleiros que ainda podiam lutar o cercavam. O comandante inimigo chamou pelo nome, Sion Vert, e ele respondeu chamando o comandante de Boris. Boris tinha um sorriso presunçoso no rosto. Do nada, Sion sacou sua espada e perguntou a Boris quem o fez passar por aquilo. Uma aura sinistra cercava seu corpo. Ele perguntou se foi o imperador. Boris cobriu o rosto com o braço, comentando que a névoa negra de Sion era repugnante. Ao testemunhar esse poder, confirmou que era como diziam os rumores. A aura de Sion se fortaleceu enquanto Boris o chamava de assassino da névoa. A névoa é uma organização similar aos Cavaleiros da Luz. Boris planejava relatar aos superiores que se livrou de um ser impuro associado aos pagãos. Sion respondeu que ele deveria fazer isso quando ainda tivesse boca para falar após a batalha. Ele ameaçou Boris, dizendo que não sobraria nem um único dente depois que ele terminasse com ele. Boris aconselhou Sion a desistir se planejava usar seu poder secreto. Ele disse que havia uma barreira mágica de nona estrela ao redor da área. Na mente de Sion, ele sabia que precisava sair dali e revelar o culpado ao irmão. Com olhos ferozes, Sion declarou que atravessaria a barreira. De repente, ele foi ordenado a parar por alguém. Um homem respeitável em armadura dourada chegou. Sion ficou surpreso e confuso ao ver essa pessoa familiar. Ele lembrou do que o pai costumava dizer, viver pelo clã, e que o sucesso do irmão Azel era o sucesso dele. Esse homem de armadura dourada, com cabelos loiros, encarava Sion. Sion percebeu que o culpado por tudo era Azel. Essa revelação fez suas pernas tremerem. Azel comentou que Sion estava confuso agora que ele apareceu. Sion olhou para ele, perguntando o significado de tudo aquilo. Azel expressou como Sion cumpriu seus deveres pelo clã, pelo povo e por ele. Ao ouvir isso, nosso protagonista sabia o que ia acontecer em seguida. Azel acrescentou que só estava tentando tirar o fardo dos ombros do irmão. Sion admitiu que não entendia. Ele perguntou se tinha feito algo de errado. Azel apontou para a névoa sinistra que Sion emitia, descrevendo-o como nada além de um assassino, nem mesmo certo se ainda poderia chamar o irmão de humano. Azel aumentou o tom ao dizer que Sion os enganou por muito tempo. Com um toque de raiva, perguntou se Sion realmente podia dizer que não conhecia seus pecados. As palavras assassino e pecado ecoavam na cabeça de Sion, deixando-o furioso enquanto se perguntava o que Azel estava falando. A luta pela sucessão dentro do Império, os exércitos do Rei Demônio atacando, a guerra para unificar o continente. Sion ajudou Azel em tudo isso, tudo porque servir ao irmão é sua vida. Ele socou o chão com raiva, e nosso protagonista lentamente se levantou, pensando em como Azel agora o estava abandonando. Uma aura sombria agora exalava de seu corpo. Impulsionado pela raiva, sua névoa se tornava mais intensa enquanto pensava em como trabalhou como um cão sob Azel por 20 anos. O sangue começou a se acumular aos seus pés, mas ele nem se importava se todo o seu corpo se despedaçasse. Decidiu dar tudo o que tem agora, mesmo que signifique que possa destruir o Ashel. Sua névoa vermelha carmesim cobriu toda a área, pintando o céu de vermelho. Os cavaleiros ficaram chocados ao ver que ele ainda tinha tanta mana sobrando. Era impossível para um humano. Se narrava que o herói está tentando matar o irmão mais novo só porque está com medo. Perguntou se o Ashel não se sentia envergonhado. Isso deixou o Ashel furioso. As veias no seu rosto ficaram visíveis por causa disso. Sen avançou nele com uma velocidade incrível, atacando continuamente o Ashel, que tentava se defender com uma espada. Cyan desejava por uma chance, só uma vez era o bastante. A luta deles continuava. Uma chance era tudo o que ele precisava para acertar o ponto fraco do Ashel e impedi-lo de se regenerar. O ataque do Cien encontrou uma barreira mágica. Nosso protagonista não esperava que seu ataque mais forte fosse bloqueado por algo assim. Ele conferiu e viu que o Boris ajudou o Ashel. O Ashel o chamou de pobre desgraçado e o esfaqueou no estômago, fazendo Sion deixar cair sua adaga. O Ashel disse que queria fazer o favor de lhe dar uma morte indolor, já que é seu irmão, mas o Sam mostrou suas verdadeiras cores. Ele revelou que sabia que o Sion era um demônio desde o começo. Acrescentou como é bom que nunca tenha confiado no Sion desde o início. A expressão do Sion revelou quanto ele estava despedaçado por causa dessa afirmação. O Ashel o chutou para que ele pudesse remover a espada do corpo do Sion,
e assim o deixou caído no chão, com o sangue dele se acumulando por baixo. Essa cena aparecia com Sun Jin-woo de Solo Leveling. Ele perguntou se esse seria o seu fim. Comentou sobre a vida tola que viveu enquanto lentamente começava a perder a consciência. Se chamou de idiota, mas de repente correu atrás do Ash. O Ashel sentiu ele e virou. O Sion estava prestes a acertá-lo, soltando todo o seu poder para esse ataque. Sua adaga estava a centímetros da garganta do Ash, mas foi interrompido por uma força poderosa que o lançou para longe. Ele perdeu a consciência, e então ouviu alguém o chamando de jovem mestre Sion. Ele acordou imediatamente, estava suando muito e ofegante. A empregada o repreendeu por ter dormido. Disse para ele se recompor já que precisa se preparar. Ele ficou surpreso ao ver a Emily. Perguntou o que ela estava fazendo ali. Emily também ficou surpresa, e então ele percebeu algo. Já fazia 20 anos desde que a viu pela última vez, e ainda é a mesma que era quando a viu pela última vez. Ele notou o ambiente, lembrou que era o quarto onde morava quando era mais novo, até a disposição dos móveis era a mesma, e pensou que talvez tivesse voltado a ser criança. Emily o chamou para chamar sua atenção, perguntou se ele estava enrolando porque não queria ir treinar. Ela o instruiu a se decidir e ir. O jovem Sia não tinha ideia do que Emily estava falando. Ele perguntou a que treinamento ela se referia no clã Vert. Sia olhou ao redor e estava certo de que estava de volta ao ducado do passado. Se perguntou se a situação é o que chamam de vida passando diante dos olhos antes da morte. Ele lembrou de 27 anos atrás, foi durante o ano de fundação de 985, 1º de março. Foi um ano antes de entrar na academia. Todo ano, o ducado realiza uma sessão de treinamento dupla. Seu pai, que é o dono do ducado, o Duque Vert, participa do evento, o que torna algo muito importante. Seu oponente é Cran Vert, da mesma idade que o Xian. Ele é seu meio-irmão, a mãe do Cran, Margaret Zé, é a esposa do Duque. Então o Cran recebeu muito mais atenção, apesar de ambos serem os mais jovens. O Sun era considerado um filho bastardo, e depois de ser zombado naquela luta, se tornou motivo de risada para todos. O duelo foi o motivo pelo qual seu pai parou de prestar atenção nele também. Emily sussurrou e sugeriu que ele deveria se render. O jovem Xian assegurou que estava tudo bem e só precisava vencer. Na cabeça do Xian, ele interpretou isso como a empregada olhando com desdém. O Xian sentiu algo. Sua arma, uma espada rapineira, estava pesada. Ele percebeu que sua força era a mesma que tinha nessa idade. A sensação parecia não ser de um sonho ou de uma lembrança da vida passando diante dos olhos. Ele nunca tinha ouvido falar de um feitiço mágico que fosse capaz de criar ilusões tão fortes. Ele perguntou se estava realmente de volta ao passado. O Cran comentou como seu irmão não fugiu do duelo. Sion pensou que essa poderia ser sua chance de mudar o futuro. Ele olhou para o pai, que declarou o início da luta. Cran atacou primeiro, perguntando onde ele estava olhando. Cran estava confiante de que ia acertá-lo com a espada. Sion ficou ali parado e observou. Ele pensou como o Cran é lento. Mudou sua postura, o que surpreendeu o Cran. Basicamente o Xian deu um passo para o lado e o Cran errou o golpe. Isso irritou o Cran. Ele comentou como o Xian está desviando como um covarde, mas antes que o Cran pudesse fazer mais alguma coisa, Se acertou sua mão, e a espada do CR voou. Então o Sen deu um chute na canela dele. O Cran estava com dor, caiu no chão e abraçou os joelhos enquanto gemia alto. Sua mãe gritou seu nome preocupada. Sion pensou que agora, se ele só colocasse a espada na garganta do CR, o duelo acabaria. Ele segurou sua espada pensando que não era o suficiente. Ele lembrou que quando estava naquela idade, o Cran sempre o intimidava como forma de diversão, e esse bullying continuou na academia também. Então, Sion pensou que precisava realmente acabar com ele para que ele nunca tentasse fazer nada assim com ele novamente. Sen decidiu que nessa vida ele pavimentou um caminho por si mesmo. O Cran ficou aterrorizado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cran estava com dor. O resultado do duelo foi que o Cran perdeu. O Duque ordenou que se fosse vê-lo e até liberou uma agenda que fez se ponderar se sua vitória no duelo realmente foi impressionante. Ele até tinha uma cavaleira de alta classe, Ellen, que estava diretamente filiada ao Duque, o escoltando. Ele encontrou Margaret Ezrat no corredor. Parecia que ela tinha falado com o Duque sobre seu filho. Sion sorriu ao ver que ela pareceu intervir. Ele perguntou se o Cran estava bem. Ela ficou furiosa. Disse que ele estava audacioso por fazer uma pergunta dessas depois de bater em seu irmão daquela forma. Ela disse que ele tinha uma pele grossa. Passou por ela enquanto dizia que é assim que os duelos são. Então ele ouviu ela dizer que é por isso que bastardos não deveriam ser tratados como filhos legítimos, com um sorriso diabólico.
Margaret Ezrat continuou a dizer que como mãe, assim como filho, e que sua mãe é uma suja. Ela disse que ele deveria estar nas ruas pedindo comida, mas ousou lutar quando deveria apenas saber ser grato. Sion olhou para trás para ela com uma intenção assassina. Ela tinha passado dos limites. Ele ponderou que deveria apenas matá-la, mas se conteve. Um sorriso passou por seu rosto. Ele sabia melhor do que ninguém como fazê-la sofrer. Ele planejou torturá-la lentamente, muito lentamente. Ele perguntou se ela sabia que ele estava indo para a academia junto com o Kran. Ela perguntou qual era o ponto dele. Então ele disse que tem certeza de que ela quer que seu filho se forme com todos os membros, né? Acho que você não está tão preocupada com ele, né, Duquesa? Isso a irritou ainda mais. Ela estava prestes a bater nele chamando de pedaço de vulgaridade. O braço de Yolen protegeu-se. Yolen pediu desculpas à Duquesa, explicou que o Duque chamou-se urgentemente, então tiveram que ir com uma expressão séria. Ele disse à Duquesa que iriam embora. A Duquesa permaneceu em silêncio. As ordens do Duque são absolutas. Kanan espiou pelas costas de Yolen e riu. Ele estava sendo protegido pelo cavaleiro da guarda que recebeu essa ordem. Um cavaleiro que nem mesmo se submeterá à esposa do Duque. Ele pensou como Yolen é legal e confiável. A porta se abriu e o Duque disse para eles entrarem. Kanan entrou na sala. Cumprimentou o Duque em sua mente. Ele lembrou que fazia quase 15 anos desde que se encontram sozinhos. O Duque Vilius-Vert é o grande senhor feudal de Vus, um feudo ocidental do Império SI. O mundo o chama por um nome diferente, o Guardião do Continente. Ele é o herói que parou a invasão dos demônios por muito tempo, com a ajuda de seu notável poder mágico e sabedoria fora deste mundo. Esse homem assumiu uma responsabilidade que ninguém impôs até sua morte na batalha contra a invasão do exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria era que houvesse paz em todo o continente, mas as memórias de Sam dele são diferentes. Como um homem que utilizou seu livre-arbítrio para decidir viver toda a sua vida servindo aos outros. Para Sion, ele é um homem estúpido. O Duque comentou como os olhos de C seguiram precisamente a espada e a esquiva. C estava confuso. O Duque explicou a cena. Quando o momento em que o Kran correu para ele, ele olhou diretamente para o caminho da espada balançando e virou o corpo para desviar. O Duque perguntou quando ele aprendeu a manejar uma espada. Sion pensou que, como sempre, o Duque estava afiado. Ele respondeu que não diria que aprendeu. Revelou que praticava todas as noites sozinho. O Duque pressionou por detalhes, já que sabia que Sion nunca teve interesse em esgrima. Ele perguntou a Sion por que ele escondeu essas habilidades excelentes. Sion estava envergonhado ao responder que não queria chamar a atenção dos outros, mas o Duque não estava convencido, já que, apesar desse motivo, Sion se esforçou ao máximo para derrubar o Kran. O Duque continuou falando. Perguntou a Sion se ele também achava que o que fez depois foi desnecessário. O Duque estava falando sobre Sion chutando Kran no chão. Sion pensou que a intenção do Duque por trás das perguntas parecia bem investigativa. Ele perguntou se o Duque estava tentando entender o que ele era capaz. Sion admitiu que queria se provar. O Duque perguntou o que ele queria provar. Sion respondeu confiante que queria provar que é melhor do que o Kran, mesmo que compartilhem o mesmo sangue. Ele concluiu que era o significado do duelo. O Duque riu, elogiou sua resposta clara e concisa que demonstra sua sensatez. Ele não sabia que se era tão talentoso, estava encantado. O Duque disse a ele que ele se tornará um grande e confiável apoio para Shell um dia. Sion então sentiu a traição de sua vida passada. Ele estava confuso e decepcionado. Perguntou por que se tornaria ajudante de Ash. Ele pensou como sempre era o mesmo. O Duque ainda está obcecado como sempre com a Shell. Sua mão se transformou em um punho. O Duque disse a ele que queria recompensá-lo, então se houver algo que ele queira, ele deveria apenas dizer com olhos afiados. Kanan decidiu que destruirá tudo que a Shell tentou fazer. Ele disse ao Duque o que queria. Poucos momentos depois, Emily ficou pálida quando descobriu que Sion queria entrar na linha de frente. Ele disse a Emily que nada está certo ainda. Emily perguntou se ele está perdendo a cabeça ou se tem alguma ideia de que tipo de lugar é aquele. Ela disse que está cheio de monstros malvados e assustadores por toda parte. Vus, o feudo ocidental do Império Zif, é o único lugar em todo o continente chamado de linha de frente. Mesmo assim, o Vale de Lima, que pode ser chamado de linha de frente, é um campo de batalha feroz onde as batalhas com os demônios estão acontecendo há centenas de anos. Por causa disso, o Duque, que se opôs obstinadamente desde o início, deu assim uma condição: ele deve se tornar digno de ir para o Vale de Lima dentro de um mês. Ele não sabia com base em que o Duque decidiria seu valor, mas pensou em aumentar sua força física o máximo possível no tempo dado.
Ele está ciente de que ainda é mais fraco do que seus colegas, mas também aprecia que tem a mesma sensação de combate que tinha antes de regredir e a pequena quantidade de magia que sentiu dentro dele. Ele sabia que se treinasse seu corpo conforme sua capacidade, poderia definitivamente fazer bom uso dela. Ele decidiu começar a treinar imediatamente. De repente, sua porta se abriu. Uma mulher entrou na sala. Era Alice. Essa mulher tinha cabelos azuis e uma expressão séria. Ela o agarrou pela gola. Emily cumprimentou Lady Alice, mas Alice balançava-se para frente e para trás, perguntando se ele havia enlouquecido. Ela ouviu dizer que ele pediu ao pai deles para enviá-lo para a linha de frente. Sion ficou pálido quando pediu a Alice para deixá-lo ir. Ela o deixou no chão. A alma de Sion parecia ter saído de seu corpo. Alice comentou que derrotar o Cran subiu a cabeça de Sion. Ela disse que não vai acontecer, então exigiu que Sion fosse para o terraço imediatamente. No terraço, Alice informou a ele. Ela disse que quando desembainharam as espadas, ela o deixaria ir para a linha de frente se ele conseguisse suportar seus ataques por 3 minutos. RMC perguntou a Alice se ela realmente precisava ir tão longe. Alice foi firme. Exigiu que ele respondesse uma pergunta. Ela perguntou se Kanan está atrás do título da família. Internamente, se ficou surpreso que ela está indo tão longe por esse motivo. Ele nem tem o menor interesse nisso. Alice assumiu que seu silêncio significa sim. Ela o instruiu a desembainhar a espada. Sen estava fulo da vida. Mal tinha passado meio-dia desde seu duelo com o Kra e ele concluiu que o dia todo foi uma bagunça. Alice partiu para cima dele, o pegando de surpresa. Mas ele conseguiu bloquear o ataque dela, o que surpreendeu Alice, porque seria impossível para um pivete de 10 anos. Sion se perguntava se ela realmente planejava ir com tudo para cima do irmão, que é 7 anos mais novo. Alice deu uma recuada, processando o que aconteceu. Uma espada rapineira tem uma lâmina bem leve, mas Sen conseguiu parar o ataque da espada longa dela limpinho. Ela se perguntava se ele tinha dado sorte. Disse para ele que ele tem mais intuição do que ela pensava. Ele sabia pelo olhar dela que estava ferrado. Alice partiu para cima com tudo nos próximos ataques. Pulou para atacar, mas o Sion conseguiu bloquear a espada dela com a rapineira e ainda conseguiu posicionar a espada bem perto da garganta dela. Alice ficou chocada. Sion estava se esforçando, mudou a posição da espada, mas Alice o explodiu para longe. Ele caiu em cima do pilar, respirando pesado, pensando em como a situação poderia ser ruim se ele não tivesse torcido a espada no meio do caminho. Ele teria matado ela. A habilidade dela com a espada, a névoa densa, consiste principalmente em matar de imediato. Sion admitiu para si mesmo que é difícil lutar sem matar, porque a força dele é fraca. Ele se perguntava quanto tempo faltava. Ele estava compensando a fraqueza com a espada, mas estava quase no limite. Alice também estava respirando pesado. Chamou a terra e o vento para se juntarem a ela e agirem como sua espada. Sion ficou surpreso ao testemunhar a sexta magia estelar de Alice. A lâmina dela brilhava em azul. Isso se chama lâmina aqua, com uma expressão de choro engraçada. Sion se perguntou se Alice estava tentando matá-lo. Alice ficava murmurando que não podia perder. Sion pôde ver nos olhos dela que seria o fim dele. Ele estava na borda, antecipando que cairia mesmo que bloqueasse o ataque dela. Ele decidiu confiar que seu plano daria certo. Com uma velocidade incrível, ele avançou na direção dela. Ele correu rápido enquanto Alice apontava a espada para o céu para concentrar seu poder. Sion segurou a espada, esperando que alguém aparecesse. Alice estava transbordando de poder na mente dele. Ele esperava que Yulin aparecesse. Quando Alice e Sion estavam prestes a se chocar, Yulin apareceu no meio, gritando para parar. Ele bloqueou a espada de Alice com a dele e segurou Sion pelo pescoço. O ataque de Alice causou uma explosão enorme. Yulin tinha uma expressão séria quando chamou Lady Alice. Ele disse que ela estava sendo severa com um oponente muito mais jovem. Sion, ainda pendurado na mão de Yulin, soltou um suspiro de alívio, se perguntando quando Ellen apareceria. Como se tivesse saído de um transe, ela soluçou e imediatamente abraçou o irmão, se desculpando. Ela admitiu que deveria ter perdido a cabeça por um segundo, então chorou. Sion sorriu e pensou como era típico da Alice fazer isso, sempre tentando ser tão duro. Alice era a elite dos elites, tirava em todas as matérias na Academia Real, onde todas as crianças talentosas se reuniam, fossem talentosas em esgrima, magia ou outras áreas de estudo. Além disso, sua beleza era impressionante, então as pessoas a chamavam de filha de Deus desde jovem.
Ela foi treinada em esgrima desde criança e foi mencionada como a futura guardiã do continente, junto com o filho mais velho de Azelvert, mas pouco depois de se juntar aos Cavaleiros da Luz, ela foi morta. Sion a abraçou de volta, pensando em quanto sentia falta dela. Seu abraço estava tão apertado que chamou a atenção da Alice. Em sua cabeça, ele prometeu protegê-la desta vez. Então ela desviou a atenção para Yulin, perguntando se ele era o cavaleiro guardião do Duque. Ela estava confusa, já que o Duque acabará de sair para a guerra. Yulin informou que estava cumprindo as ordens do Duque de proteger o jovem mestre por um tempo, embora não pudesse contar a ela porque tinha que fazer isso em segredo. Sion sentiu um aperto no peito desde que saiu do escritório do Duque. Ele perguntou se Yulin não teria se revelado se ele continuasse sem notá-lo. Ele se perguntou por que seu pai mandaria Yulin segui-lo secretamente de repente. De repente, Sion se sentiu tonto. Alice o segurou enquanto ele caía no sono. Alice sorriu e comentou que ele ainda era uma criancinha. No dia seguinte, Alice voltou para a academia. Aparentemente, ela voltou só por um tempinho para ver o pai antes da formatura. Sion sentiu a necessidade de ficar mais forte, então ele tinha se concentrado no treinamento de força nas últimas 2 semanas, mas 10 flexões era o limite dele. Ele sentia que tinha batido na parede nas últimas 2 semanas. Naquela época, ele estava bem confiante em sua força. Ele sabia que precisava de uma solução desta vez. Emily bateu na porta para informá-lo que um pacote de Emily tinha chegado. Sion ficou animado. Emily trouxe o pacote e reclamou de como cheirava tão nojento. Era sangue do cão do inferno que ele pediu para ela conseguir. Era um item raro que só podia ser encontrado no Vale de Lamia, mas agora ele descobriu que os rumores de que estava no mercado negro eram verdadeiros. O sangue de bestas demoníacas é considerado venenoso por causa do cheiro enjoativo e da sensação de queimação ao consumir, mas na verdade aumenta permanentemente o maná e a força da pessoa que consome. A maioria das pessoas acha que era um boato falso, mas Sion sabia que era verdade com base em sua experiência de vida passada. Emily perguntou se ele realmente ia beber. Ele respondeu sim em sua mente. Emily não tinha com o que se preocupar, já que ele era a única pessoa que conseguia se adaptar às habilidades culinárias dela. Ele bebeu. Ele se lembrou da primeira vez. Era sopa de cogumelo e depois de um único gole, seu coração parou por um momento. Comparado a essa sopa, o sangue não era nada. Ele terminou tudo e comentou que estava bom. O poder estava jorrando do seu corpo. Ele disse a Emily que estava saindo para dar uma volta. Ele queria ver se funcionava. Nosso protagonista saiu. Ele chegou a uma montanha que dava vista para o duche. Já fazia um tempo desde que ele estava lá. Ele estava esperando por isso nas últimas 2 semanas, quando Yulin não estava lá para seus relatórios regulares. Ele geralmente visitava o lugar quando queria ficar sozinho. Então, um dia, Ashel recebeu uma revelação divina do Deus da Luz, Lumel. Disse que um antigo templo estava escondido em algum lugar nas montanhas. Ele não acreditava muito, mas havia realmente um lugar onde o fluxo de mana estava concentrado. E é claro que a revelação divina ainda estava por vir. Só Kanan sabia sobre isso no momento. Ele tocou o chão com a mão e seu poder viajou pela área. Ele sorriu pensando como Ashel não tinha ideia do que ele estava fazendo agora. O chão se abriu e revelou um corredor subterrâneo. Ele decidiu entrar. Ele notou que era diferente da última vez que esteve lá. Aquele lugar era um antigo templo que servia ao Deus da Luz, Lumel, até que toda a história daquela terra foi apagada. Isso foi por causa do Deus da guerra demoníaca que aconteceu há 300 anos. Quem poderia imaginar que o lugar existia nas montanhas logo atrás do castelo? À sua frente havia uma espada brilhante em um pedestal. Era considerada a dona do templo. 9.939 antes da fundação, 12 de agosto. A humanidade finalmente consegue expulsar o exército do Rei Demônio de Vuz. O exército do Rei Demônio era muito mais forte do que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas Armamentos de Deus, permitindo que vencessem. Um desses artefatos, Durandark, era uma espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz, Lumel. A espada foi considerada a principal causa da vitória da humanidade contra os demônios e Sion encontrará sua morte lamentável no futuro por causa dessa espada, que será possuída por Azelvert. Ele entreteve o pensamento de que talvez Durandark tivesse algo a ver com sua regressão. Ele tocou a espada e, como esperado, nada aconteceu. Ele chutou a espada com frustração, dizendo que ela estragou o seu humor. Ele zombou, dizendo que espada sagrada é coisa nenhuma. Ele decidiu cuidar dos seus negócios. E então ele saiu. Mal sabia que a espada também estava irritada. Assim que ele passa pela luz, há uma sombra que parece de outro mundo. Kanan encontrou isso.
À primeira vista, parecia uma sombra de espada, mas não era uma sombra. Onde há luz, deve haver escuridão também. Ele a imbuirá com seu poder. Revelou um caminho que leva a outra sala, escondida pelo altar de luz. Nosso protagonista abriu a porta. Viu sua espada brilhando em vermelho em cima do pedestal. Disse à sua espada que foi bom vê-la. Se agarrou sua espada. Era a espada demoníaca Camon, a mesma espada que ele empunhava antes de morrer. No momento em que ele a tocou, revelou uma aura ominous poderosa. Ele disse bom dia para Khan, mas não houve resposta. Então ele perguntou se ela ainda não estava acordada. Mesmo assim, Sion estava radiante. A sensação familiar para ele era melhor, fazendo com que ele quisesse matar algo ali mesmo. E então uma sombra com olhos afiados apareceu no chão. Perguntou a Sion se ele não tinha medo. Khan perguntou se ele não sabia o que significava tê-lo acordado. Sion respondeu despreocupadamente que não sabia, e poderia ser que isso significasse que a espada agora era dele. A sombra ficou maior e intimidadora. Informou a Canon que, desde que ele acordou uma espada demoníaca, era tarde demais para se arrepender agora. A sombra sorriu e revelou vários dentes pontiagudos. Investiu contra Sion enquanto afirmava que o corpo de Kanan seria dele, mas Khan ficou surpresa quando Sion o estrangulou casualmente. Sion disse que ele não era tão insignificante antes. A sombra começou a desaparecer e revelou um rosto humano. Khan se perguntou como Kanan poderia tocá-la como se fosse uma resposta. Se reiterou que a espada era dele. Khan tinha unhas pontiagudas rosa e compridas. Atacou Sion com elas, gritando enquanto o fazia. Se perdeu o controle e Karan deu um salto para trás. Quando Karan foi totalmente revelada, descobriu-se que ela era uma mulher. Ela perguntou a Kanan quem ele era. Ela podia ver uma aura sombria o cercando. Perguntou se ele era o sucessor. Ela indagou por que podia sentir uma aura Arunk dele. Saen respondeu que ela estava certa e que ele era o sucessor de Aru. Ele usava um sorriso diabólico e disse a ela que seu mestre havia voltado. Exigiu que ela se curvava. Chamou-a de espada demoníaca Karan. Kun o negou, dizendo que ele é apenas um garoto. Ela não conseguia aceitar. Eles lutaram um contra o outro. Sion percebeu que as palavras não eram suficientes. O objetivo final da espada demoníaca era tomar o corpo do usuário, o que não lhe deixou escolha. Ele planejou ser gentil com ela, mas então Sion sorriu e ativou o controle da espada demoníaca. De repente, Karan estava sendo puxada para o chão, e o impacto a fez gemer. Sayan disse a ela que iria dizer apenas uma vez. Ele perguntou por que ela não o aceitaria como dono enquanto ele estava sendo gentil. Ela rangeu os dentes enquanto perguntava como ele podia usar esse poder. Ele ativou o controle da espada demoníaca novamente e a esmagou com o rosto no chão. Fez isso várias vezes, e toda a cabeça dela já estava enterrada no chão. Ela perguntou se estava pronta para aceitar agora. Karan respondeu que aceitou, mas ainda o chamou de humano. Kanan estava prestes a ativar o controle da espada demoníaca novamente, mas parou quando Karan se corrigiu e o chamou de mestre. Agora que ele tinha cuidado de seus negócios naquele lugar, Sion perguntou se era hora de voltar, já que estava ausente por muito tempo. Karan, na forma de espada, expressou que fazia muito tempo desde que respirava ar fresco. Ela se libertou da espada. Parecia um balão preto com olhos, boca e cabelos rosa. Ela ficou feliz em dizer que achou isso revigorante. Perguntou o nome de seu mestre. Kanan deu seu nome completo. Ela comentou que nunca ouviu esse nome antes. Mais uma vez, perguntou se Aru realmente escolhia um garoto como ele. Sion respondeu que sim, em sua vida passada. Isso confundiu com. Sion explicou que morreu uma vez antes. Em sua mente, Karan pensou que diabos, e então percebeu algo. Estavam na frente da outra espada. Comentou como ele ainda está dormindo. Kanan comentou como a espada teria que esperar 20 anos por seu dono. Kun comentou que Kanan falava como se conhecesse o futuro. Ele pegou sua espada e assumiu uma postura. Cortou a alça da espada à sua frente. Karan ficou surpresa e perguntou o que ele planejava fazer com ele. Ele tinha um sorriso diabólico no rosto. Disse que poderia tornar as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A carruagem pode ser vista se afastando do castelo enquanto o sol se põe. Então parou. Sem estar usando um escudo em seu peito. Ele não conseguia acreditar que o dia já tinha chegado. Pensou em como o tempo voa. Sen cumprimentou o Duque em sua chegada. O Duque disse a ele que será a última vez que ele vai perguntar. Perguntou a Kanan se ele ainda está determinado a ir para a frente de batalha. Disse a Sion que se ele quisesse desistir agora, não o impediria. Com confiança, Sen anunciou que está certo, pois seu coração já está na frente de batalha. O Duque instruiu Ilen a abrir o que ele tinha. Yulen está segurando um pergaminho. Sion reconheceu que era um pergaminho mágico. Perguntou se estavam convocando algo.
Yulin liberou o pergaminho mágico e uma criatura com chamas em seu corpo apareceu diante deles. As patas dessa criatura têm garras afiadas. Era um cão do inferno, uma besta demoníaca de baixo nível do Vale de Lameia. Sion pensou que seu pai e os cavaleiros devem ter tido um tempo difícil se preparando para o teste. Os cavaleiros colocaram a mão na espada. Sion observou isso e pensou em como os cavaleiros estão preparados para intervir quando se torna perigoso. O Duque disse a ele que ele é responsável por suas ações. O Duque o instigou a provar o quão forte é sua determinação, passando no julgamento e mostrando isso a eles. Yulin pensou sobre esse julgamento. Apertou o punho da espada. Lembrou-se do tempo em que Sion o convidou para um duelo. Naquela época, se explicou que só restavam 3 dias até o prazo de sua promessa ao pai. Pensou que não podia apenas ficar balançando sua espada no ar. Disse a Yulin que queria ter um sentido de luta real também, então pediu para ele ajudá-lo. Yulin hesitou, então sugeriu que Sion duelasse com alguém de sua idade, como o jovem mestre Kran. Sion explicou que, por algum motivo, Kran fugia sempre que o via. Yulin achou que era um incômodo. Yulin eventualmente concordou. Informou a S que ele só lutaria com a bainha de sua espada e que só se concentraria na defesa. Então encorajou-se a atacá-lo o quanto quisesse. Kana agradeceu a Yulin. Disse que tinha outro favor a pedir. A atmosfera mudou e, com uma expressão séria no rosto, disse a Yulin que, aconteça o que acontecer no duelo, Yulin não deveria contar ao Duque sobre isso. Enfatizou que era uma ordem que deixou Ken confuso. Sion o atacou. Yulin conseguiu bloquear com sua espada, mas sentiu que o ataque era pesado. Não podia acreditar que vinha de uma espada de 10 anos. Antes que ele pudesse voltar à sua postura, nosso protagonista atacou novamente. Também percebeu como Kanan se movia rápido e ficou surpreso quando, de repente, ele sumiu de vista. Se perguntou quando C desapareceu e então o sentiu atrás dele. Conseguiu se defender a tempo. C o atacou consecutivamente. Realmente levou esse duelo a sério. Nosso protagonista deu o seu melhor ao atacar, mas tudo foi desviado por Yulin. Mencionou que, como pensou, não podia vencer contra ele ainda. Agradeceu a Yulin por seu trabalho duro. A respiração de quem ficou rasa e rápida. Elogiou o jovem mestre em sua mente. Não podia acreditar que o jovem mestre fraco, Sion, havia crescido tanto. De volta ao tempo presente, Ellen pensou que sua intuição estava certa. O jovem mestre conseguiu superar o julgamento. O cão do inferno se moveu rapidamente. Se antecipou seu ataque. Rugiu alto enquanto se aproximava dele. Seus olhos estavam focados em Kana. Passou por Kana. Se entendeu que, com sua força atual, lutar contra um monstro ainda é demais. Sabia que tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. O cão do inferno se preparou para atacar novamente, mas Kanan planejava matá-lo com seu próximo ataque. Assumiu uma postura de combate, e quando o cão do inferno investiu contra ele, mirou em seu pescoço. Saltou alto no ar e perfurou seu crânio com sua espada. Os cavaleiros não podiam acreditar no que viam. O Duque ficou satisfeito. Sion olhou para o cadáver do cão do inferno. Estava sangrando severamente do pescoço. Pensou que era um desperdício, já que tanto sangue poderia encher algumas garrafas, mas se fizesse algo assim ali, as pessoas pensariam que ele é louco. O Duque aplaudiu enquanto elogiava a Sion por ser impressionante. Disse a Sion, então nos vemos na frente de batalha. Sion agradeceu ao pai. Karan apareceu como uma pequena fumaça em seu ombro. Perguntou-lhe ferozmente se ela parecia uma faca de cozinha para ele. Sene respondeu despreocupadamente que é claro que não. Ela é uma espada demoníaca. Por que ela diria isso? Karan respondeu, então me use, droga. Ela gritou que precisa de sangue para ganhar força. Olhou para o cadáver, e botou a língua para fora enquanto implorava para poder dar uma golada. Se disse para ela não se preocupar e com uma vontade de matar disse que em breve a usaria até não aguentar mais. Disse para ela ficar ansiosa.